É possível observar um fenômeno contemporâneo mundial que é o surgimento de uma nova onda conservadora. Esse movimento fica mais evidente com a crise econômica de 2008 e agora com a questão dos refugiados na Europa tem tudo para se agravar. Eu queria que você comentasse esse fenômeno e nos dissesse como que a psicanálise o entende. Então, a psicanálise que eu faço é uma psicanálise dialética. Ela não isola o sujeito psíquico e o inconsciente do processo histórico. E isso é um problema teórico complexo para a psicanálise, né? Sai de um sujeito estrutural geral para pensar como que esse sujeito é posicionado e produzido pelo processo histórico também. Ou seja, o próprio inconsciente tem variação histórica. É isso que nós estamos vendo agora. Passado toda a festa, desde do fim da Segunda Guerra Mundial, da expansão do mercado capitalista americano, da cultura de mercado total e das garantias que a vida de mercado dava, com a expansão mundial, o deslocamento do mercado de trabalho para o Oriente e a concentração das decisões capitalistas em fundos, a desmaterialização da vida decisória e simbólica, dos vínculos sociais das sociedades nacionais de classe para fundos abstratos que gerem negociações genéricas, que é um grande tabuleiro de linhas de força criando produtos, produz uma acumulação inconcebível de poder nesses polos de decisão e distâncias, porque o dinheiro está hiperconcentrado, ele não consegue retornar à vida social. E a única coisa que existe no mundo são países que conseguem fazer algo desse dinheiro hiperconcentrado retornar para a vida social, e países que não conseguem. E esse é o problema que o Brasil está agora. Então, neste momento, as classes médias e as classes trabalhadoras mundiais começam a perceber a grandeza do risco que estão correndo. Sociedades que foram organizadas, voltando aí até um pouco à sua pergunta anterior, que foram organizadas com parâmetros modernos, que criaram cidades, que têm estrutura pública para suas sociedades de massa, quando o dinheiro desaparece ali, as pessoas usam a própria cidade para estruturar a sua vida. Em outras palavras, em Paris você pode ser duro, porque você tem Paris. A vantagem. Exatamente, é uma vantagem. Você tem espaço público muito qualificado. Esse espaço público foi construído no processo da luta de classes moderno. Sociedades que não conseguiram constituir isso, como o Brasil é meio, né? Meio um pé dentro e um pé fora disso, onde vão encontrar o impulso civilizatório para produzir isso? Que pode ser só quando a relação do dinheiro com o país pode ser só um escritório kit numa hiperavenida de pessoas que sequer pisam no chão, que andam de helicóptero e que estão aqui só para fazer os computadores funcionarem para o processo de acumulação acontecer, sabe-se lá onde, em Londres, em Wall Street. Como isso retorna como civilização, né? Então, estamos numa espécie de limite desse processo, e o que nós estamos observando é que, como não há, neste momento, alternativa anticapitalista civilizatória, surge a famosa regressão fascista. A regressão fascista é lançar mão de estruturas psíquicas arcaicas, de garantias de certeza autoritárias, que vão criar inimigos para justificar o ódio, vão forjar vítimas para legitimar uma política de ódio. É o apego à própria estrutura psíquica arcaica, já que o mundo não responde com mais nada. Então, o que está acontecendo no mundo agora é uma coisa muito delicada, porque nós estamos vendo o surgimento de grupos fascistoides
sem ainda existir exatamente um movimento fascista. Mas esses grupos fascistoides, porque o movimento fascista precisa se completar num projeto autoritário de poder. Num líder. Né? Num líder, numa organização e num líder. Esses grupos fascistoides estão demandando um senhorio e um chicote. Estão pedindo, né? Diante do terror do que se revela o seu próprio futuro. Então, é uma crise real da estrutura simbólica produtiva do mundo, e uma das reações é a regressão as formas arcaicas de garantia. Por outro lado, não é banal e desimportante que não haja a coordenação desses movimentos em verdadeiros movimentos fascistas. Isso também é importante. Talvez o mundo tenha chegado num estado tão perigoso que também talvez não seja possível senhores da guerra nesse momento. Essa ideia completaria um pouco o que a gente estava falando sobre... Quase como a bomba atômica não pode ser usada, né? Ou seja, quase como a bomba atômica não pode ser usada, o fascismo não pode ser usado, porque se surgir agora... Exatamente, surgir agora Quer dizer, seria um atestado que essa cultura que a gente falou que começa no Renascimento e que se organiza melhor no Iluminismo... faliu, né? Ou a nossa modernidade foi um período muito frágil mesmo, talvez. Exato. A nossa modernidade, as nossas esperanças modernas emancipatórias um período muito teria sido muito pequeno e frágil, e ela está desaguando num conjunto de impasses que pode ser a destruição da própria regra do jogo vencedora, limpando os problemas ideológicos, a natureza das sociedades liberais democráticas de exploração mundial. Ela também tem, com todas as suas camadas de proteção ideológicas, ela também tem um núcleo fascista. Né? Um exemplo simples: o Brasil, que está ligado a esse sistema de acumulações, tem 55 mil assassinatos por ano, assassinatos que estão acontecendo agora, enquanto nós estamos aqui conversando sobre o destino da humanidade, e é o tal grau de alienação para o direito desses brasileiros e desses humanos que eles acontecem automaticamente. Ninguém sofre, se preocupa. Isso não é neofascismo. As vítimas já estão aí. Né? Agora, se a gente olhar lá o começo do Iluminismo também, aqueles países que foram de ponta, eles não se importavam com os não sei quantos mil assassinatos nas colônias deles, fora do próprio país. Né? Então isso aí já estava dado. Exatamente, esse Iluminismo sempre foi... Esse fascismo lá dentro do liberalismo, a gente já podia ver naquele momento. Né? Na fronteira, na periferia, na colônia, né? Só que hoje o mundo, a tendência do capital é exatamente essa. Ele se concentra num polo abstrato em algum lugar, hiperconcentração, e o mundo é a sua colônia. O mundo passa a ser o lugar onde vale tudo para acumular. Isso está, sim, próximo do fascismo. Né? Então esses sinais fascistas não são... eles têm elementos estruturais em jogo.